Olá, tudo bem? Professor Sidney, e nesse encontro a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. O que seria a Revolução Industrial? Foi um movimento que aconteceu no século XVIII, lá na Inglaterra. Então, a agrária tivesse uma mudança do modo de produção feudal para uma ideia de um capitalismo. Esse processo de produção, ele passou por três etapas, por três momentos. No primeiro momento, nós tínhamos o artesanato. No segundo momento, passou a ter a manufatura. E no terceiro momento, a forma, o modo como se produzia, se chamou mecanização. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu em cada uma dessas fases. O que significa o artesanato? Eu vou usar como exemplo a produção de um sapato. No processo de produção artesanal, a pessoa ela vai participar de todo o processo de produção. Então, imaginamos assim. A pessoa ela vai pegar o gado, ela vai pegar o couro do gado, ela vai fazer o molde, ela vai cortar, ela vai fazer a linha, ela vai fazer a costura, ela vai fazer todo o processo de produção. Só que num dado momento, tenta imaginar, esse processo artesanal ele era muito moroso, ou seja, ele demorava muito. Para se fazer a produção de um sapato levava muito tempo. Por conta disso, a gente teve a transição, a mudança para um processo chamado de manufatura. Nesse processo de manufatura, mais pessoas participavam do processo de produção. Como é que se dava isso? Houve a divisão do trabalho. Então, diferente daquele primeiro momento, uma pessoa ficava lidando só com a questão do trato com o gado. Outro fazia a tiragem, a curtição e o cuidado com o couro. Outro fazia o molde. Outro pegava a linha, fazia costura. Ou seja, nessa divisão do trabalho se produzia muito mais. Então, essa mudança fez com que ocorresse um aumento na produção. Quando a gente cai na mecanização, o próprio nome diz, né? Começa a se fazer a utilização de máquinas, né? Ou mecanização ou maquinofatura. Nessa utilização de máquinas, a produção aumentou ainda mais, levando à produção de muito mais produtos. Agora, a gente vai trabalhar as causas do pioneirismo, ou seja, por que surgiu a Revolução Industrial lá na Inglaterra? Eu vou usar essa imagem aqui do lado. O que essa imagem está representando para a gente? A transformação na agricultura. O campo ele começou a ser visto, ele começou a ser olhado de uma forma muito diferente. Se você reparar na imagem, a gente tem uma cerca. Antes, o que era feito, né? Para que se fazia esse cercamento? Para dizer, olha, esse território é meu. Então aqui a gente tem a propriedade privada. E se vocês perceberem também, tem a criação, tem a produção de alguns animais. O animal ele deixou de ser apenas uma fonte de alimento. No caso aqui que a gente está vendo, as ovelhas. Então o que se fazia com isso? Se cortava a lã da ovelha, se fazia fiação, se fazia fio, e esse fio vai ser usado lá na industrialização. E a primeira indústria que vai surgir na Inglaterra é principalmente nesse ramo, a indústria têxtil, a indústria de produção de tecidos. Bom, essa imagem está mostrando o que pra gente? Alguém, né, adorando e sorrindo pra caramba com a questão de dinheiro. Então, a acumulação do capital. Quanto mais capital, quanto mais dinheiro eu tenho para fazer o giro, né, mais desenvolvimento eu vou ter na questão da produção. Eu vou te fazer a seguinte pergunta. Essa nota aqui, de R$100, ela é dinheiro ou ela é capital? Pensou? Bom, depende. Depende o que a gente vai fazer com essa nota, ela vai ser dinheiro ou ela passa a ser capital. Eu vou te dar outro exemplo. Se a gente pegar esse dinheiro, comprarmos alguma coisa e consumir, isso vai ser dinheiro, né? Porque hoje em dia, quando a gente vai no comércio, a gente continua fazendo uma troca. Só que em vez de como antes, que tinha a prática do escambo, a troca de mercadoria por mercadoria, agora a gente tem a troca. Só que a troca do quê? De um dinheiro por um produto. E quando é que esse dinheiro vai se tornar capital? Se eu pegar essa mesma nota, comprar uma diversidade de produtos. Vou dar um exemplo de uma caneta. Se a gente comprar 200 canetas com R$100, nós pegarmos as 100 canetas, cada caneta a gente vender a R$2, ao final nós teremos R$200. Ou seja, esse dinheiro ele passou a ser capital. A gente teve o investimento desse dinheiro, esse dinheiro gerou um lucro e desse lucro a gente tem aí um capital. Beleza? Aqui a gente percebeu a diferença. No modo de produção feudal, a gente tinha uma prática que chamava prática de servidão. A mão de obra era mais ou menos assim. As pessoas trabalhavam dentro de um feudo em troca de alguns benefícios. Aí a gente teve uma infinidade de impostos, como a gente viu em aulas anteriores. Tivemos a talha, tivemos a corvéia, tivemos a banalidade. Ou seja, as pessoas trabalhavam em troca de certos benefícios. Nesse novo sistema que está surgindo, que é a ideia do capitalismo, as pessoas começam a vender a sua força de trabalho.
E aí, a gente tem a ideia de quem é o dono do modo de produção e aquele que vai vender a sua força de trabalho para quem tem um modo de produção. Nessa mesma época, a Inglaterra passou por um processo que ficou conhecido como Revolução Inglesa. Nessa Revolução Inglesa, uma classe nova, né, que é a classe da burguesia, os burgueses, eles começam a fazer novos investimentos. E esse investimento vai fazer com que aconteçam essas mudanças em todo esse processo social, político e econômico. A Inglaterra também ela era muito rica em algumas jazidas, carvão de ferro. A Inglaterra também começou a fazer investimentos, né? Investimentos na ciência, investimento no progresso. Então começou a se fazer estudos e dali começou a ter vários desenvolvimentos. Então locomotiva, máquina a vapor, tudo isso foi fazendo com que a Inglaterra passasse por um processo de crescimento e desenvolvimento. Essa Revolução Industrial ela passou por certos momentos, né? Ela passou por etapas. E a gente vai começar a ver agora um pouquinho das mudanças que implicaram em cada uma dessas fases. Essa primeira fase ela durou praticamente 100 anos, um século, de 1760 a 1860. Aqui a gente tem o quê? O desenvolvimento da indústria, lembrando que foi a principal, a indústria têxtil, e a questão do proletariado. E quem seriam esses proletários? Aquelas pessoas que começaram a vender a sua força de trabalho, principalmente uma mão de obra barata, e a gente tem, por outro lado, aquele que é o dono do modo de produção. Então aqui a gente começa a ter uma luta de classe. A segunda etapa, ela começa a surgir a partir de 1870. Novas coisas começam a surgir, como as novas fontes de energia, começa a surgir a energia elétrica, o petróleo também passa a ser uma fonte de energia, surge uma ideia de Fordismo. O que é esse Fordismo? Uma produção em série, a internacionalização das indústrias, ou seja, aquela produção industrial, ela deixa de acontecer simplesmente na Inglaterra e começa a se espalhar para outras regiões também. A busca incessante por lucro, a busca por matéria-prima. Com a matéria-prima, a gente consegue fazer produtos, só que eu só vou ganhar dinheiro quando eu começar a vender esse produto. Então, além de ter essa matéria-prima, eu preciso fazer o produto, mas depois eu preciso de um mercado consumidor. E é quando eu tiver esse mercado consumidor que eu vou começar a ganhar mais dinheiro. Então, essa era a ideia que começou a surgir nesse âmbito conhecido como a Revolução Industrial. E aqui a gente vai ter o surgimento do imperialismo, onde alguns países que estão fazendo esse investimento na industrialização, em ciência, em tecnologia, vão começar a dominar aqueles países que não fazem esses investimentos. E aqui a gente vai ter a presença dos países que dominam e os países que são dominados. A partir de 1950 a gente tem o que ficou conhecido como Terceira Revolução Industrial, onde tem o surgimento, né, da informatização e o surgimento de novas fontes de energia, como a energia solar, a energia eólica e a energia atômica. A gente vai ter também o crescimento das multinacionais. E nesse contexto todo, a gente vai ter pensadores, né? Então vão surgir novas ideias e novas formas de pensar sobre esse processo, sobre toda essa mudança que está acontecendo. E aqui eu queria citar duas correntes de pensamento, o ludismo e o socialismo. O que seria o ludismo? O ludismo foi um quebra-quebra das máquinas. Existe muita controvérsia, alguns cientistas, alguns pesquisadores, né, alguns historiadores questionam muito sobre esse movimento. Mas o que se pensa, existe uma corrente que pensa que esse ludismo foi um quebra-quebra das máquinas. Foi um movimento onde os operários pensaram o seguinte: olha, antes eu era força de mão de obra, eu trabalhava na forma de artesanato, ou até mesmo na forma de manufatura, onde a existência, a presença da figura do homem era muito importante. Quando começou a surgir as máquinas, essa mão de obra ela começou a deixar de ser tão importante, né? Então, não é que ela deixou de ser importante, mas a força de trabalho não está mais sendo feita pelo homem, está sendo feito pelas máquinas. Então, o que algumas pessoas pensavam? Olha, se o meu trabalho está sendo substituído pela máquina, então eu posso quebrar a máquina, e se eu quebrar a máquina, o dono do modo de produção vai voltar a precisar da minha força de trabalho. Então, esse quebra-quebra foi justamente para tentar recuperar a mão de obra desses trabalhadores. Depois, a ideia do socialismo, que ela foi discutida principalmente por duas figuras, Friedrich Engels e Karl Marx, onde se tem o quê? Que o motor da história seria a luta de classe. Ou seja, a classe operária ela devia lutar pelos seus direitos para que houvesse e passasse a ter esse processo, né, de mudança, onde a classe operária ia passar a ter também participação nos lucros da empresa. A seguir, a gente vai ver uma pequena animação de um filme chamado Tempos Modernos, onde Charlie Chaplin dia a dia de um trabalhador dentro de uma fábrica.
Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz. Mac, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Felix Valperkin. Felix Valperkin. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. ¡Vamos! Para encerrar essa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências desse momento que ficou conhecido como a Revolução Industrial. Nós tivemos o domínio do capitalismo, surgimento do imperialismo, onde países vão dominar outros países. Inglaterra e França vão se tornar potência, são exemplos de países que vão dominar outros. A exploração de uma classe, chamada classe de proletário, dos trabalhadores fabris, que muitos deles não vão ter onde morar, ou tendo a sua moradia, muitas vezes moravam longe. Ao redor das fábricas vão surgir os cortiços. E o que eram esses cortiços? Eram casebres, eram casas feitas de qualquer forma, de qualquer jeito, onde as pessoas que trabalhavam nas fábricas sem ter muito tempo para sair da sua casa e ir para o trabalho, ou sair do trabalho e ir para a sua casa, começaram a morar nesses casebres, nesses cortiços que ficavam próximos das fábricas. E é óbvio que esses cortiços, que esses lugares, eles não tinham condição apropriada, sem condição de higiene, sem as condições mínimas para que alguém conseguisse morar de forma adequada. E a gente vai ter o predomínio de uma classe chamada classe burguesa, que vai prevalecer e vai criar um sistema novo. E essa classe vai desenvolver um sistema chamado de liberalismo econômico, que está presente até os dias de hoje. Bom, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!